Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Humanamente, que já está no ar, nosso espaço aqui de conversa, de informações relevantes sobre saúde mental, uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre com a melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, bem-vindo, tudo bem? Tudo jóia, Rô, e você, como está? Tudo bem também. Vamos juntos então para mais uma conversa importante por aqui. Lembrando para o ouvinte, Humanamente você acompanha aqui no rádio, mas também na nossa versão em imagens. Gravamos o programa direto da sala digital da Band e também na nossa versão em podcast. Situações triviais na vida de uma pessoa, como se apaixonar, alugar um apartamento, conseguir um emprego, são marcos na nossa história e que impõem grandes desafios para adultos que vivem com algum tipo de deficiência intelectual. Mais dependentes dos pais e da família, 75% das pessoas que têm algum tipo de deficiência vivem com a família ao longo de toda a vida. E é esse o nosso assunto de hoje, vamos tratar sobre isso aqui no Humanamente. Recebemos a doutora Eliette Faria, ela que é médica neuropediatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, faz a gentileza de participar dessa conversa com a gente. Tudo bem, Eliette? Bem-vinda! Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Liette, você podia, acho que, começar definindo para o ouvinte o que é deficiência intelectual, né? Porque antigamente se falava termos que hoje são pejorativos, aí falava-se de retardo mental, né? Por que retardo? Porque vem atrás, né? O retardo é aquilo que vem depois. Então, o retardo mental era porque a mente não se desenvolvia na mesma velocidade. Só que aí chamava a pessoa de retardado, e aí isso se tornou uma ofensa. E aí passou para deficiência, déficit. Explica para nós, eu acho que um apanhado geral do que é e como se hoje se entende a deficiência intelectual. Só para o ouvinte ficar na mesma página que nós. Claro. Então, deficiência intelectual é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, de forma muito precoce, quando em casos mais graves, você já consegue ver um atraso daquele desenvolvimento que se esperaria normal para a idade. Em outros casos, a gente vê um pouquinho mais para frente, quando está no período da escola. Mas, basicamente, a gente vai ter dificuldades em relações na parte intelectual, então, aprendizado, e também, principalmente, na parte adaptativa. Então, a grande característica é essa dificuldade em coisas triviais e coisas que a gente faz, às vezes, muitas vezes, sem nem pensar. Tanto na parte de aprendizado, quanto nas relações, quanto no seu dia a dia, de autocuidado, mexer com dinheiro. Então, são dificuldades, né, do desenvolvimento relacionados a todos esses ambientes. E isso aparece em qualquer ambiente, né? Isso não aparece só na escola, só em casa, no trabalho, isso pode aparecer em todos os locais. É importante fazer essa ressalva, porque às vezes a criança pode ter uma dificuldade específica na escola, né? Quer dizer, a Eliette pode me corrigir se eu estiver enganado, mas se é uma dificuldade na escola, e sei lá, pode ser uma dislexia, uma descalculia, pode ser às vezes até miopia, sei lá, né? Alguma dificuldade específica ali do aprendizado, mas com a molecada no parquinho, ela é esperta, ela com os pais se dá bem, ela se vira nos 30 em qualquer situação, ou seja, você percebe que é uma criança que é inteligente, mas tem uma dificuldade específica de aprendizado. Isso é diferente do déficit intelectual, que é uma dificuldade geral. Porque é interessante, né, Rô? A gente pensa em inteligência, a gente sempre pensa no CDF fazendo continha, né? Estudando com o livro ali, mas a inteligência, como ele falou, essa capacidade adaptativa, essa flexibilidade de comportamento, você reparar o que está acontecendo, você se adequar ao que está acontecendo num contexto de acadêmico, ou num contexto de brincadeira, ou até num contexto familiar. A inteligência é isso tudo. Entendi direito? Fui inteligente agora, Eliette? Sim, resolução de problemas, né? Então, o quanto a gente tem que conseguir pensar em alternativas, a flexibilidade, como você disse, né? A organização, o planejamento. E nessas crianças que depois se tornam adultos, essa é uma área de grande dificuldade.
Sim, mas que tipos de marcos que a gente deve acompanhar, observar e prestar atenção nas crianças? Em quais idades? O que os pediatras também precisam estar atentos? Isso desde cedo, para a gente ter uma ideia também, né? Como pais, como educadores, o que a gente deve prestar atenção nas crianças para entender se o desenvolvimento está dentro do que seria o esperado? Se é que dá para a gente falar assim sobre crianças, né, doutora? A gente vai acompanhando desde o nascimento, né? Podemos ir acompanhando todos os marcos, tanto sociais quanto motores, comunicação, cognitivo. E aí a grande importância é determinar se há algum tipo de atraso ou não, porque dificilmente, às vezes, você consegue determinar qual é o diagnóstico exatamente, mas você consegue identificar um atraso do neurodesenvolvimento. E aí, a partir daí, você vai acompanhando e vai refinando a forma que você vai avaliando com testes específicos, com anamnese multiprofissional. E aí sim você consegue identificar se é algo específico da escola, né, como foi falado, se há um transtorno do espectro autista, se há uma deficiência intelectual. E aí, para ficar um pouquinho mais difícil, muitas vezes isso vem em conjunto, né? Você pode ter um transtorno do espectro autista com uma deficiência intelectual associado, e assim por diante, um déficit de atenção, hiperatividade e alguma outra comorbidade também. Então, o importante é que você identifique os atrasos para você poder começar a acompanhar de perto e iniciar a intervenção, e então você vai identificando e fazendo as adaptações, né? São crianças que precisam de muitas adaptações para que elas consigam atingir o seu maior potencial. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil, hein, Rô? Vou fazer uma pergunta difícil porque humanamente o entrevistado ele tem que responder as perguntas complicadas. Talvez nem seja tão difícil assim. Mas, Liette, o que eu penso aqui? A gente fez um tempo atrás, no Humanamente, um programa sobre superdotação, né, altas habilidades, que é o oposto. Em princípio é o oposto. Só que tinha uma diferença que a gente aprendeu. Existem crianças que às vezes parece que vão ser superdotadas, mas elas só são precoces. Então, elas mais cedo começam a desenvolver uma habilidade esperada para uma criança mais velha. Então, parece que ela é extremamente inteligente, mas no final das contas, ali no final da corrida, na idade adulta, ela chega no mesmo patamar que os outros, ela só chegou antes. Isso pode acontecer também com o desenvolvimento intelectual? E aqui que vai a pergunta. Pode ser que tenha criança que não tem uma deficiência, ela é simplesmente mais devagar, ela vai adquirir as mesmas habilidades no final, só que ela vai demorar um pouco mais para chegar lá. Isso é uma coisa. Por conta disso, muitas vezes tem o discurso de, não, você não pode comparar, cada criança tem seu ritmo, né? Não tem Discurso bem comum. Muito comum, né? Não tem que comparar não, porque cada um tem seu ritmo. Mas pera, assim, ok, cada um tem seu ritmo, pode ser que a criança vá chegar depois. Mas então você ignora essa diferença, você finge que não está vendo que ela está indo mais devagar, você perde uma janela de intervenção. Como que a gente deve lidar com essa realidade de que, ok, cada um tem seu ritmo, mas que, peraí, também existe um ritmo esperado? Uhum, isso. Existe uma variação dentro do que é esperado como típico, né? E aí, identificado esse atraso, é necessário iniciar a intervenção. O diagnóstico de um transtorno do desenvolvimento intelectual, a gente acaba fazendo de uma forma bastante cautelosa. É importante que você adeque as estimulações, que você consiga avaliar isso depois de um tempo. Então, às vezes você já percebe ali atrasos, alterações nos primeiros 2 anos de vida, e você identifica e começa a intervenção. Ao longo do tempo, você vai acompanhando, e muitas vezes essas dificuldades adaptativas, elas realmente eram uma falta de estímulo. A época da pandemia foi muito grande isso, né? A gente viu muitas crianças com uma exposição de tela muito alta, com pouco estímulo por conta daquele momento, os pais trabalhando. E à medida que você adequou a estimulação, orientou aquela família, a criança desenvolveu. Então, o transtorno, ele começa desde o início, muito precoce, né, no desenvolvimento, é uma característica, mas você vai estimulando e você faz esse diagnóstico
de uma forma um pouco mais tardia, para você poder ver como é que foi esse desenvolvimento. Então, sim, é possível que uma criança com um atraso consiga recuperar e aí não precise de adaptações, de suporte, consiga desenvolver bem nas suas habilidades. E aí, quais atrasos, doutor? Atraso na fala, atraso para andar, por exemplo? Tem criança que demora um pouco mais para andar, tem criança que não engatinha. O que que os pais precisam observar? E como são essas intervenções que são propostas também para estimular mais a criança? Em qual idade que vem esse diagnóstico de deficiência intelectual? O desenvolvimento, você vai acompanhar todos os setores, então, comunicação, socioemocional, motor, eh, intelectual, aprendizado. Então, cada idade, a gente tem marcos esperados. Isso o pediatra, ele acompanha, né, conforme o que tem na literatura. E aí, quando você identifica se há algum atraso, então, por exemplo, eu tenho um atraso na comunicação, né? A criança, ela não está falando, e não é só falar, ela às vezes não está fazendo gestos, ela não está apontando, ela não está olhando quando você chama, ela, em vez de te pedir alguma coisa mostrando o que ela quer, ela te leva, ela pega a mão do pai e leva até o local. Então, com essas características, você fala, olha, parece estar tendo um atraso na comunicação. Então, vamos começar com uma fonoterapia, por exemplo, né? Essa estimulação. E também os pais podem ser orientados a como estimular em casa. Então, por exemplo, fazendo, não dando tudo que a criança olha para a água, ela já dá água, não. Estimulando que aquela criança demonstre o que ela quer. Outra característica muito importante a ser olhada, e isso é uma coisa que os pais precisam parar e sentar com a criança, é ver como que ela brinca. Né? Então, a forma como ela brinca diz muito, né? Se não é uma criança que pega os objetos, faz brincadeiras imaginativas, faz brincadeiras simbólicas, né? Que a gente fala. Então, ela pega um bloquinho e faz como se fosse um carrinho. Então, isso mostra que a criança está brincando de uma forma adequada, né? Então, isso é uma característica que você consegue ver também já desde o início. A parte motor, então, o momento em que, como ela engatinha, o momento que ela engatinha, o momento que ela anda, habilidades de coordenação, as habilidades de brincar, então brincadeiras com troca, agora é minha vez, é sua vez, consegue esperar a vez do outro. Então, todas essas questões, elas podem ser observadas. Então, é importante que a criança, ela mantenha esse acompanhamento, né, médico. Então, muitas vezes a criança, ela vai no pediatra, faz a puericultura no primeiro ano de vida, 2 anos de vida, e depois ela vai só quando ela está doente, né? É importante que ela faça esse acompanhamento do desenvolvimento também, né? Que ela vá no momento em que ela está saudável, para que o pediatra possa avaliar se está tudo correndo bem. Agora, a deficiência intelectual, Liette, ela é um sintoma, né, quase, de vários diagnósticos, né? Como você falou, o autismo pode vir acompanhado de deficiência intelectual. A gente sabe que a síndrome de Down pode vir acompanhada de deficiência intelectual. Então, imagino que é importante a gente estar atento às crianças para, reconhecendo um padrão um pouco diferente, ter esse cuidado de não falar assim, cada um é um, ok, cada um é um, e talvez não seja nada mesmo, e é só esperar, estimular, jogar joguinhos de carta e tabuleiro, que eu sempre falo aqui, brincar com a criança, mas talvez exista um diagnóstico que precise de uma intervenção. Às vezes a criança está desnutrida, às vezes a criança está anêmica, às vezes a criança tem uma deficiência auditiva e não está recebendo o estímulo e acaba não desenvolvendo, né, a inteligência da mesma forma. Então, é isso, né, Eliette? A gente precisa estar atento, reconhecer e valorizar essas diferenças. A criança está um pouquinho diferente, parece que ela foge do padrão. Tá bom, não vamos fugir, não vamos tapar o sol com a peneira, como se diz. Vamos atrás, vamos ver o que está acontecendo, porque eventualmente existem diagnósticos que, inclusive, dependendo da intervenção, pode sanar o problema, não é isso? Exatamente. É importante identificar, começar o tratamento e investigar. Então, existem diversas causas, né? Causas antinatais, né? Por exemplo, exposição ao álcool, né? Da gestante, que isso pode trazer uma deficiência intelectual. Existem questões ali na hora do parto, em que
pode ter uma falta de oxigênio, enfim. Mas tem questões que são tratáveis também, né? Então, por exemplo, no teste do pezinho, que a gente tem a fenilcetonúria, que pode ser identificada e é instalado a dieta para que não evolua com deficiência intelectual. Como você disse, a anemia, a hipertiroidismo, alterações da tireoide, enfim, existem causas, por exemplo, metabólicas, genéticas, que a gente hoje já tem também como fazer um tratamento ali de precisão. Então, isso a gente só vai conseguir fazer uma vez identificado, né? Então, precisa sim investigar com bastante cuidado essas alterações no neurodesenvolvimento. Olha só que a memória que me veio aqui, a Eliette falando, olha que interessante. Eu lembrei de um menino da minha classe na segunda série primária, né, o atual terceiro ano. E ele começou a ficar um pouco diferente, ele era o lerdão, ele não acompanhava, mesmo na educação física ele era lerdão. E aí depois a professora falou, ela não explicou, mas retroativamente pensando, né, hoje dá para entender, ele estava com hipotiroidismo. A tireoide não funcionava, não produzia hormônio tiroidiano, que é importante para dar energia, né, para a pessoa ficar ativa e tal. Então ele começou a ficar realmente lerdo e ele começou a engordar, e aí é um círculo vicioso, né, porque a pessoa vai ficando para trás e ela não acompanha, aí mais para trás ela fica. E eu lembro da professora falando alguma coisa assim, não, ele foi no médico, agora está tudo bem com ele, corrigiu o que tinha que corrigir, não lembro exatamente das palavras, né, mas era um caso assim. Não era uma criança tão pequena, não era um bebê, mas segunda série, devia ser o quê? Sei lá, 6 anos? Não, 6 anos na primeira série, é isso aí, 8 anos, né? Poderia se desenvolver, evoluir para um caminho muito negativo, né, Eliette? Não tendo sido feito o diagnóstico. Sim, deficiências de vitamina, né? Quando a gente não tem o diagnóstico, vai acumulando os prejuízos, né? Então, realmente a gente tem que estar bem atento. A medicina já está bem mais avançada, a gente já consegue fazer identificado, lógico. Muitas vezes precisa ter o recurso, precisa ter o acesso, mas a gente já tem essa possibilidade. Vamos mostrar alguns dados aqui levantados pela nossa sala digital da Band para a gente entender o que as pessoas têm buscado em relação a esse assunto, deficiência intelectual. O interesse das buscas cresceu, para a gente ter uma ideia, desde 2014, 73% em 10 anos aqui no Brasil. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, dá para ter uma ideia pelo gráfico que a gente mostra, pelas imagens, mas quem está no rádio cresceu bastante, atingiu um pico no ano de 2019, depois cai um pouquinho e vai subindo demais, principalmente em 2023. 2024 se manteve alto, mas cai um pouquinho. A gente tem uma outra arte, outra tela, mostrando que o interesse por deficiência intelectual é grande, mas é menor do que por outras doenças e transtornos mentais. Então, fazendo a comparação com o transtorno do espectro autista, ansiedade, depressão, a deficiência intelectual tem um interesse menor das pessoas na internet. A Eliette estava explicando sobre a relação, por exemplo, com o transtorno autista. Pode haver as duas coisas, né? A deficiência intelectual também. Então, o interesse é maior pelo espectro autista. Vamos mostrar mais uma arte aqui, levantada também pela nossa equipe, mostrando que as buscas por deficiência intelectual superam outras condições de interesse de busca, então, como perda auditiva, deficiência visual, deficiência física. E acho que a gente tem uma última arte também mostrando essas pesquisas, as buscas pela internet. Os países com maior interesse de buscas em 2024. O Brasil está entre os países que mais buscaram, não aparece aqui na tela porque está em 12º lugar, mas em primeiro lugar a Finlândia, seguida pelo Japão, aí as localidades que mais buscaram, portanto, por esses assuntos. E eu aproveito para te perguntar, doutora, sobre a relação com outras deficiências. Você já falou um pouquinho, né? Pode existir ao mesmo tempo, por exemplo, uma doença do espectro autista e uma deficiência intelectual, mas como é que outras deficiências também se relacionam? Muitas vezes a deficiência intelectual, como disse o doutor, é uma manifestação. E ela faz parte de outras características também, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma encefalopatia epilética, né? A criança tem uma epilepsia e ela não tem um controle ou uma síndrome epilética mais grave,
ela pode ter como manifestação a deficiência intelectual, né. Lembrando que a deficiência intelectual vai ser essa dificuldade na funcionalidade, né, ela não vai conseguir fazer coisas que são esperadas para a idade, de autocuidado, de se relacionar, de cuidar das suas coisas. A gente pode ter também, num quadro os quadros genéticos, então, isso é algo que a gente acompanha de forma muito ampla, né, como a deficiência intelectual sendo uma característica. E aí, a partir daí, a gente vai fazer todo o planejamento, do tratamento, né, que muitas vezes é um tratamento não medicamentoso, né, não são como eu vou conseguir fazer essas adaptações e, eventualmente, você pode usar uma medicação quando você tem um padrão de agressividade, você tem um padrão de déficit de atenção associado, quando você tem algum sintoma-alvo que a medicação pode te auxiliar. Então, a medicação, ela vai ser para aquela característica, aquele sintoma que está associado com a deficiência, não especificamente para o desenvolvimento do cérebro, né? O que vai desenvolver o cérebro, fazer conexões entre os neurônios e melhorar a plasticidade neuronal, são as experiências. Então, por isso que no final toda a sociedade, a escola, a família, os amigos, todo mundo está envolvido no tratamento dessa pessoa com uma deficiência intelectual. É interessante, né? Porque se a gente viu a arte ali da sala Google, né? Os países campeões de interesse pelo tema são os países ali da Escandinávia, né? Finlândia, Noruega, né? Lembrava que tinha, e o Japão. Depois tem Hong Kong, Cuba, mas são países em geral que valorizam não só a educação, então estão muito ligados nisso, não sei se tem a ver ou não, mas são países em que a criança ela tem muita autonomia. É impressionante, você vai no Japão, eu tive a oportunidade de ir, você vê assim, crianças muito pequenas, pegando o metrô sozinha, indo para a escola, voltando da escola, porque é uma sociedade preparada para isso, né? Não é porque todo japonês é criança superdotada, mas porque a sociedade é adaptada e é preparada para isso, só que provavelmente uma criança que tenha um atraso, que tenha uma dificuldade, ela mais rapidamente é identificada como não conseguindo fazer o que as outras crianças fazem de forma tão autônoma, né? O que me lembra o quanto a deficiência tem a ver com a preparação da sociedade, do entorno, né? Aliás, estava falando das adaptações que precisam ser feitas para uma criança com deficiência, para uma criança com deficiência intelectual. Isso acho que vale para qualquer deficiência, né? Se a gente pensar o ser humano, a gente tem janela porque a gente não tem visão de raio-x. Né? Então a gente tem que pensar assim, olha, uma pessoa seres que tivessem visão de raio-x iam chegar aqui e falar assim, nossa, essa sociedade é adaptada para as pessoas deficientes que não têm visão de raio-x. Né? Entende? Então, assim, por que a gente precisa adaptar as escadas para os cadeirantes? Não, porque a sociedade não tinha sido pensada para as pessoas que não andam. Se ninguém andasse, não precisava fazer adaptação, tudo ia ter rampa, né? Porque estava todo mundo de escada rolante. O quanto a deficiência tem a ver com um descompasso entre o entorno, entre o ambiente que a gente está construindo, a sociedade que a gente está construindo e a capacidade da pessoa. Eu acho que isso se aplica também à deficiência intelectual, né, Eliette? Assim, se a gente constrói uma sociedade que seja mais coletiva, que um ampare mais o outro, que tenha mais essa coisa de ajudar mesmo, menos individual, talvez a deficiência intelectual fosse menos prejudicial. E imagino que as adaptações que têm que ser feitas para uma pessoa com deficiência intelectual vão nessa linha, ou não? Sim, a funcionalidade, ela tem a ver com fazer, né. Então, não importa como eu faço, mas que eu faça. Então, acho que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com uma pessoa com uma deficiência. Então, por exemplo, ela vai, sei lá, eu vou fazer uma coisa concreta, né, ela vai enrolar um brigadeiro. Se o brigadeiro dela não vai ficar redondinho, vai ficar todo torto, é um brigadeiro.
né? Então, às vezes, a gente fica muito preso ao resultado final e pouco a como eu vou conseguir fazer. Então, a gente tem que adaptar essa funcionalidade. Essa é a grande, é o grande desafio, porque não é uma receita igual para todas as pessoas, né? É de uma forma individualizada, você tem que ver a necessidade de suporte que aquela pessoa vai precisar para que ela consiga fazer. Não, então isso é a funcionalidade. E aí, dentro dessa sociedade, eu vou precisar do apoio da família. Então, a família, ela tem que entender como é o funcionamento daquele indivíduo, como ela pode ajudar. Ela tem que ter o apoio da escola, né? O apoio ali, às vezes, está inserido na igreja, o apoio da igreja, enfim, a gente tem que toda essa sociedade culturalmente tá envolvido. Então, a gente tem essa funcionalidade. A gente precisa que essa pessoa consiga fazer exercício, atividade física, para ela ter uma qualidade de vida. Então, tudo tem que ser pensado para uma minoria de uma forma individualizada. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Essa grande dificuldade, mas que se a gente não olhar para isso, a gente não vai conseguir. Então, cada vez mais essas crianças estão inseridas na escola, elas precisam ser vistas, elas precisam ser estimuladas. Sim. Agora, Eliette, tem alguns tipos de deficiência intelectual em que as crianças, as pessoas ficam mais dependentes dos pais da família ao longo de toda a vida? Quais são os tipos? A gente classifica, né, num quadro leve, moderado, grave, profundo. Antigamente a gente usava muitos parâmetros métricos, né, de QI para fazer essa classificação. Hoje a gente tem um olhar muito mais dessa funcionalidade, porque o que vai determinar a quantidade de suporte que aquele indivíduo precisa é a sua funcionalidade. Então, tem casos que são mais graves e precisam de um suporte, né, em todas as esferas, tanto de aprendizado, comunicação, autocuidado, e aí, né, vão ser dependentes dos adultos aí a vida toda. Esses casos mais graves, eles muitas vezes têm mais comorbidades, né? Então, eles podem estar associados a distúrbios de sono, distúrbios psiquiátricos, agressividade. Então, são casos que precisam de mais cuidado também, muitas vezes. Lembrar de sempre tratar a causa de base, né? Aquilo que a gente falou algumas vezes ao longo do programa. Identificar o problema, identificar esse sintoma, identificar esse padrão diferente. Às vezes quem vai ver é o professor de educação física, é o professor de natação que vai ver que a criança é diferente. Identificou, vai atrás, faz o diagnóstico, intervém, estimulando e também tratando a comorbidade, né? Tratando aquela doença que está associada. Eliette, só para a gente encerrar, então, queria que você terminasse dando dica aí para os pais de crianças mais novinhas sobre como estimular as crianças, fazer estímulos corretos, não deixar de ter atenção para aquilo que é mais crucial e mais importante no desenvolvimento no começo da vida, emocional, mental, e também pensando aí no desenvolvimento intelectual. Certo. O desenvolvimento, lembrar que ele começa na fase intraútero. Então, na verdade, toda a gestação já é importante que a mãe consiga dormir, consiga diminuir o estresse, alimentar corretamente. A partir do nascimento, o grande diferencial é a interação. Então, esteja sempre interagindo com a criança, conversando, atenta, brincando e acompanhando com os profissionais. Hoje também a gente tem muita coisa na internet já disponível para que a gente consiga ir acompanhando se o desenvolvimento está adequado. Se ele tiver parecendo, se tiver dúvidas, se estiver parecendo que a criança não está olhando tão bem, não está interagindo tão bem, não está falando, a parte motora pode estar um pouquinho atrasada, por mais difícil que seja, não tenha medo, busque um profissional, acompanhe de perto, comece a estimulação, porque isso só vai trazer benefícios para a criança. Muito obrigada, Eliette, pela sua participação, por essa conversa com a gente hoje aqui no Humanamente. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para você. Obrigada pela oportunidade. Um abraço. Valeu, Eliette. Obrigado, é o que a gente sempre diz aqui, né, Rô? É melhor procurar e não ser nada
do que ser alguma coisa e não procurar. Na dúvida, vai atrás, dá uma olhada, fica tranquilo ou já intervém o que tiver que intervir. E siga acompanhando o Humanamente para outros assuntos importantes também. Humanamente, parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Disponível aqui no programa do rádio, pelo Dial, também no YouTube com as imagens da gravação feita direto da nossa sala digital da Band ou na nossa versão em podcast. Doutor Daniel Barros, obrigada, até semana que vem. Semana que vem tem mais. Tchau.